Agora nós vamos fazer uma oração por nós, por caráter. Excelso companheiro, não nos permitas a leviandade de caráter. Livra-nos de máscaras e disfarces que afivelamos a face. Que sejamos o que somos, com a obrigação de sermos sempre mais. Não nos deixes continuar na condição de sepulcros caiados, que busquemos a integridade moral. Todavia, que não nos tornemos moralistas para com os irmãos ainda frágeis. Que não nos esqueçamos de que caminhamos tangenciando o abismo de nossas imperfeições. Que a ninguém acusemos ou atiremos pedras. Somos frágeis, Senhor, e sem o teu amparo, a qualquer instante poderemos cair. Despoja-nos da exterioridade do eu e sê conosco em nosso propósito de melhorar. Que assim seja. A exposição dessa mensagem ao nosso colega José. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver para que aproveitemos da melhor maneira possível as reflexões desta noite. O tema que é o objeto do nosso estudo de hoje é A Oração é o Caminho, extraído do livro Horizonte da Vida, psicografado pelo médium João Nunes Maia e o espírito Miramês. A nossa atividade de hoje, nós vamos desenvolvê-la à maneira de um diálogo franco, buscando a compreensão essencial da nossa temática. Então, diante da expressão a oração é o caminho, logo de cara, é necessário que entendamos o que é um caminho, o que é um percurso, uma trajetória, uma estrada. É um meio para se alcançar uma determinada finalidade, para se chegar a algum lugar, alcançar um resultado, não é verdade? E o que é uma oração? De maneira bem simples, conforme foi respondido pelos Espíritos à questão 659 do Livro dos Espíritos, a oração ou prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Logo, pensar em Deus é o caminho para se alcançar qual resultado? Ou seja, a oração é o caminho para se alcançar qual finalidade? Para responder essa pergunta, é fundamental que entendamos o contexto em que estamos inseridos. Quando Jesus, governador espiritual do nosso planeta, decidiu enviar o Consolador para a humanidade em 18 de abril de 1857, esse contexto passou a ter um significado singular. Porque foi retirado um véu dos nossos olhos. A nossa vida passou a ter um sentido muito mais profundo. Por quê? Porque passamos a compreender que somos espíritos imortais. Nós somos cidadãos do universo. Fomos criados por um Deus que figura para nós como um Pai, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e que nos deu um sentido especial para existirmos. Evoluir, ascender, crescer, progredir, através de experiências transitórias, como a que estamos experienciando aqui, todos nós hoje. Esse processo, essas experiências de aprendizado, que se dá basicamente em dois aspectos, intelectualmente, das mais diversas formas que a experiência encarnatória nos proporciona
de conhecimentos e ensinamentos, e moralmente, na conquista, no desenvolvimento das virtudes e no aprimoramento dos sentimentos. Esse é o contexto em que estamos inseridos. Esse é o enredo da nossa história. Logo, Deus, que é essa inteligência suprema, não criaria um mecanismo de comunicação com seus filhos se não tivesse um propósito útil, se não tivesse uma finalidade útil. Se pensarmos bem, ao refletirmos sobre esse processo de comunicação, que é a oração, a prece, esse mecanismo de comunhão com aqueles que nos criou, nós vamos perceber que a maioria das vezes nós não utilizamos, nós não empregamos a oração, essa ferramenta de comunicação, de maneira apropriada. Joana de Ângeles, em psicografia agora do mês de julho, através do médico Divaldo Pereira Franco, mensagem que foi publicada na revista Reformador agora, do mês de setembro, nos diz o seguinte: reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Esta, porém, não é a sua finalidade real, solucionar os problemas que promovem o ser, mas inspirá-lo na equação, dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Ao verificar esse pequeno extrato da colocação de Joana de Ângeles, podemos identificar um ponto fundamental. Nós não sabemos orar. Com frequência, nós utilizamos o recurso da oração para solucionar os nossos problemas. Se estamos doentes, pedimos a Deus que nos dê a cura. Se temos problemas financeiros, pedimos a Deus que dê a solução. Se temos problemas nos nossos relacionamentos, pedimos a Deus que dê um jeito. Kardec, sobre esse item também, sobre essa temática, essa questão, ele pergunta no Livro dos Espíritos, questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até ao fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Nesta resposta dos benfeitores da espiritualidade maior, vamos destacar 3 pontos. O primeiro deles, como nós comentamos há pouco, do projeto de realização individual, que é o projeto de evolução, que é aquele a que todos nós devemos dar principal atenção, ele está relacionado por comparação, como nas nossas escolas aqui na Terra, um processo de avaliação do nosso aprendizado. Assim como nas escolas nós aplicamos os testes, as provas, para avaliarmos os conhecimentos dos alunos, da mesma maneira funciona a vida. Nós passamos por provações, que nada mais são do que situações em que vão mensurar, vão avaliar os valores e aprendizados que nós já adquirimos. Esse foi o mecanismo que Deus criou.
Então nós passamos por essas provações para identificar em nós e para darmos o testemunho daquilo que a gente já conquistou de virtude. E nesse processo, muitas vezes nós transgredimos as leis de Deus, e aí não basta apenas o arrependimento, que é o primeiro passo, mas é fundamental que reparemos as nossas faltas, e aí entra aquilo que nós conhecemos como expiação, o processo natural de reparação das fendas que criamos nas leis divinas. Um outro aspecto importante a abordar nesta resposta é que, através da nossa oração, da nossa prece, os bons espíritos vêm nos auxiliar para realizar aquilo que Joana de Ângeles nos disse há pouco, para nos inspirar, para nos darmos a força necessária para nós mesmos resolvermos os nossos problemas. Acontece que na maioria das vezes nós estamos tão aturdidos com os nossos problemas que não conseguimos o mínimo de equilíbrio para elevarmos o nosso pensamento. Estamos tão preocupados, tão concentrados nos nossos problemas, que não somos capazes de transmitir uma oração, uma prece, de forma a alcançar um resultado eficaz, de forma a fazer com que os bons espíritos, em nosso auxílio, consigam transmitir para nós as ideias que vão fazer com que a gente consiga tomar as melhores decisões nas nossas vidas. E aí vai entrar no terceiro aspecto da questão. Porque nós não conseguimos ainda, não aprendemos que o recurso da oração é um recurso de comunicação. É como se comunicar com um amigo, com o pai, com o filho. E nós não realizamos uma prece bem feita, que é como ela coloca, que assim a prece nunca será inútil. E o que será essa prece bem feita? Será ser necessário que seja bem longa, extensa, que empreguemos palavras difíceis? Será ser necessário utilizar fórmulas prontas? Porque assim os espíritos já devem conhecer essas fórmulas e atendem então às nossas súplicas. Será que isso é importante? Vamos ver mais uma vez o Livro dos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível-lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Vejamos, meus amigos, que a intenção é tudo. Para Deus, a forma não tem significado. O que interessa é o sentimento, a sinceridade que nós estamos empregando na comunicação com o nosso Pai. De nada adianta as repetições de palavras, de nada adianta utilizarmos fórmulas prontas se nós não tivermos a consciência daquelas palavras, se aquelas palavras não estiverem em sintonia com os nossos pensamentos, de nada adianta a nossa prece. Acho muito interessante aqui no recanto que sempre, de maneira apropriada, solicitamos o silêncio aqui nas nossas reuniões. E aí, obviamente, nós não falamos, não para respeitar o silêncio. Mas há um outro silêncio que a gente muitas vezes não presta atenção, que é o da nossa mente, dos nossos pensamentos. A boca pode estar fechada aqui e o pensamento a mil, provocando desarmonia que nós muitas vezes não captamos, mas que provoca extrema dificuldade para a realização das atividades do plano espiritual. Então, é importante que a gente perceba que esse mecanismo de comunicação é um mecanismo natural. O problema é que nós não temos o hábito de orar,
participamos bastante já de reuniões de estudos em vários centros, e é sempre comum, chega na prece inicial ou na prece final, aquele silêncio, não tem nenhum candidato para fazer a prece, porque ela ainda está como sendo algo estranho para nós. A gente não tem o hábito de se comunicar. A gente, no máximo, não, vou dormir, vou fazer uma prece, acordo, faço uma prece, e quando, na verdade, é algo que deveria fazer parte da nossa natureza, fazer parte do nosso dia a dia, do nosso hábito. Há uma passagem de singular importância numa memorável obra de Chico Xavier, que é a obra Boa Nova, psicografado por Chico, obviamente, e pelo espírito que é considerado o repórter do mundo espiritual, o espírito Humberto de Campos. No capítulo 18 ele faz uma narrativa que eu vou contar um pequeno trecho, porque é de muita riqueza. A sogra de Simão Pedro foi curada por Jesus. E ela ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno. E após recuperar a sua saúde, ela passou a refletir mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos seus filhos. E em certo dia, procura o genro, Simão Pedro, e consulta-o sobre a possibilidade de pedir a Jesus favores excepcionais para a sua família, já que eles eram dos seus primeiros colaboradores e eles passavam por necessidades, o dinheiro era pouco, as despesas domésticas muito pesadas, situações em que as imensas possibilidades de Jesus poderiam remediar muito facilmente. Decorridos alguns dias, Simão Pedro, estando com Jesus, buscando como abordar esta temática, na sua sinceridade ingênua, indaga: Mestre, será se Deus nos ouve todas as orações? E Jesus: como não, Pedro? Deus está em todos os instantes aguardando as súplicas e os desejos e aspirações de todos os seus filhos. Nós é que não estamos em sintonia adequada para perceber as realizações da divindade nas nossas vidas. Precisamos, Pedro, perceber que desde que a criatura humana reconheceu a sua pequenez e verificou ao seu redor a presença divina, ela passou a ter a certeza de que a divindade cerca-nos constantemente com a sua providência. Mas é certo, Pedro, que nós frequentemente não utilizamos este recurso de comunhão com o nosso Pai, porque na maioria das vezes estamos concentrados nas nossas dificuldades e problemas. Simão Pedro, ouvindo aquelas explicações judiciosas, perguntou mais uma vez: Mestre, como deveríamos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir-se o recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Na oração, a criatura deve apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, as suas dúvidas e amarguras, incertezas e aflições. Porque nesse diálogo, a criatura receberá as energias necessárias para o seu refazimento, para o seu consolo nas dificuldades da terra. Deus, o nosso Pai, espera-nos constantemente com seu amor
todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Entretanto, Pedro, nós, os homens, só nos preocupamos de nos relacionar com os céus nos momentos de infortúnio, por nós mesmos criados pelas nossas próprias mãos. Como deverá sentir-se o Pai, que com todo o seu amor, com todo o seu zelo, que a sua providência nos envolve diuturnamente, se os seus filhos só lembram dele nos momentos de infortúnio? É preciso, Pedro, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É fundamental que identifiquemos o meio seguro de nos relacionarmos com o Pai. E a narrativa continua. É importante percebermos, meus irmãos, que esse processo de comunicação com Deus, nesse processo, é fundamental que a gente alcance a consciência de que é através dele que nós vamos alcançar as condições para enfrentar as nossas dificuldades. É preciso percebermos que nesse auxílio constante dos bons espíritos, que em nome de Deus agem atendendo às nossas súplicas, preciso encontrar em nós a ressonância, a sintonia, para que nós sejamos capazes de interpretar a providência divina nas nossas vidas. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 661, Kardec perguntou: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Como comentávamos há pouco, no projeto de evolução todos nós estamos inseridos, é fundamental que a gente possa perceber que nesse processo o nosso comportamento e as nossas atitudes são muito mais importantes do que qualquer verbalização, do que qualquer teoria que pronunciarmos. Isso que nós estamos falando, todos nós aqui presentes, já reencarnamos sucessivamente ao longo do tempo, estamos ouvindo o que para nós faz muito sentido e é óbvio. É notório que o comportamento, que as ações são muito mais importantes que as palavras, mas nós ainda cometemos os mesmos erros. Eu peço licença para contar uma história narrada no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, também do Espírito Humberto de Campos, que ela vai nos dar uma noção da importância que precisamos nos dar para o nosso interior. Todo o resto é acessório. Publicar livros espíritas, fazer palestras em vários países, isso tudo é acessório. Conhecer o mundo espiritual, o mecanismo da mediunidade, tudo isso é acessório. Porque o mais importante é o beabá lá com Jesus. Olhar para dentro de nós e realizarmos o projeto de ascensão. Essa história, muito curiosa, é a história, talvez alguém aqui já conheça, a história de Belarmino Bicas. Depois da festa beneficente, em que servíamos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a quem nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido:
Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Isso é Belarmino conversando com Humberto de Campos, que é um espírito que psicografa através de Chico Xavier. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 e, como sempre, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, fiz uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas. E quantos tesouros perdidos por bagatelas. Quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus. Explique ao pessoal na terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias, de 1936 a 1956. 1811, em razão de contrariedades em família. 906, por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. 1614, por altercações com a esposa, em divergência na conduta doméstica e social. 1801, por motivo de desgosto com os filhos, genros e nora. 11, por descontentamento com os netos. 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614, por mal-entendidos com vizinhos. 315, por ressentimentos com amigos íntimos. 1089, por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615, por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777, por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóvel, bonde e lotação. 419, por desavenças com leiteiros e padeiros. 820, por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211, por ofender-se com dificuldades em serviço de telefones. 90, por motivo de controvérsias em caso de diversões. 815, por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217, por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 901, por engano ou inquietação diante de pessoas imaginárias ou perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso por 20 dos mais belos anos de sua passagem pelo mundo, porque iluminado pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Percebamos então, meus irmãos, que essa história de Belarmino figura para nós
como uma referência, para que a gente dê atenção à nossa vida no que se refere às questões íntimas, que as nossas orações, que as nossas preces sejam um recurso incessante para que os bons espíritos consigam nos auxiliar, para que a gente seja capaz de transformar as nossas más inclinações nas virtudes que a gente ainda não possui, realizando o que o apóstolo dos gentios já nos dizia, do bom combate, esse dia a dia, em que é necessário muito esforço para reconhecer em nós, todos os dias, aquilo que é necessário melhorar. Percebamos, meus irmãos, que através da oração, desse recurso de intercâmbio incessante, precisamos nos conscientizar de que ele é ferramenta de todo instante. Não é apenas no momento de dormir ou de acordar, mas é um recurso de comunicação com aquele que nos criou. Como nos sentimos quando um ente querido se afasta, marido, mulher, esposa, filho, está distante, a gente não busca a comunicação, a ligação, a gente não busca saber como estão, notícias, constantemente? Como deve sentir-se o Pai, nosso Deus, em relação a nós? Como nós estamos utilizando essa oração? É fundamental que a gente tenha essa consciência. E para finalizar, gostaria de dizer o seguinte: quando nós, que já tivemos essa oportunidade de reencarnar na Terra, com o conhecimento da doutrina espírita, nós somos honrados a Deus por essa oportunidade. Precisamos desvencilhar os nossos pensamentos, as nossas atenções das questões passageiras na nossa existência. Precisamos elevar o nosso pensamento diariamente, buscando a força e o auxílio para realizarmos o projeto individual de cada um de nós. A oração e a prece, recurso diário, diuturno, que devemos utilizar para absorver de Deus as energias, as bênçãos que farão com que completemos o objetivo das nossas vidas. Então, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muita paz a todos. Agora vamos fazer uma prece por todos aqueles nomes que foram depositados nas urnas e também por aquelas pessoas que nos vêm à lembrança nesse momento. Por companhia. Senhor, sabemos que contigo jamais conheceremos a solidão. És o nosso celeste companheiro. Envia-nos, porém, os teus representantes, os amigos e irmãos que possam permanecer ao nosso lado, comungando os mesmos ideais. Precisamos de alguém ao alcance do nosso coração, alguém que converse conosco, alguém que nos ouça e que nos entenda, alguém que se some a nós e nos incentive a continuarmos lutando. Mestre, ninguém há que substitui nosso coração à tua presença, compreende, porém, a nossa rogativa. Manda-nos, em teu nome, alguém que possa ficar em nossa companhia, até que, em definitivo, nos decidamos a estar contigo, onde estiveres. Que assim seja.